Olá a todas e todos, o meu nome é Marina Rocha, eu sou bacharel em Direito pela UFOP, atualmente sou mestrando em Direito no programa de pós-graduação da UFOP, Novos Direitos, Novos Sujeitos, e desenvolvo uma pesquisa intitulada Redes Sindicais Internacionais como Novos Sujeitos Coletivos, as contribuições do novo internacionalismo operário para a construção de novos direitos no Brasil. E essa pesquisa eu desenvolvo conjuntamente com a professora Mauri, né, que é meu orientador desde a graduação. Então hoje eu vou falar aqui com vocês um pouco sobre novos sujeitos, novos direitos, sobre redes sindicais internacionais, sobre novo internacionalismo operário, que são temas que marcam minha trajetória no mestrado e que são temas intrínsecos, né, à minha pesquisa, à minha dissertação. Bom, o capitalismo contemporâneo, né, que a gente vivencia hoje, ele é muito diferente daquele capitalismo que a gente estuda nos livros de história, quando vai estudar a Revolução Industrial, século XVIII, século XIX, né? O que a gente tinha predominantemente naquela época era um capitalismo industrial, né, em que a gente tinha grandes fábricas verticalizadas, concentradas, né, em que quase todo o processo de produção era realizado nesse espaço físico grande, né? Então os trabalhadores ficavam unidos dentro dessas fábricas. E também a semelhança dessas grandes fábricas, os sindicatos surgiram da mesma forma, né, como uma relação de mimetismo, como o Márcio Túlio Viana sempre fala. Então, os sindicatos também, que surgiram nessa época, né, que são os sujeitos coletivos representantes da classe trabalhadora, eles também surgiram da mesma forma, também grandes, também concentrados, também verticalizados. E esses sindicatos, eles representavam essa classe trabalhadora dessas fábricas. Então, eram trabalhadores, esses trabalhadores eram majoritariamente homens, brancos, operários, europeus, quando você fala principalmente num contexto de revolução industrial, né, século XVIII, Inglaterra principalmente. Então, esse sindicato, ele tinha e ele tem ainda essa estrutura de representar essa classe trabalhadora, que é uma classe trabalhadora industrializada, masculina, né, fabril. Então, esse sindicato representa a classe trabalhadora de uma forma muito homogênea, né? Só que o capitalismo, o sistema capitalista se transformou muito ao longo dos anos e com ele também se transformaram as fábricas, as formas de produção e a classe trabalhadora, né? Então, o capitalismo hoje, o capitalismo contemporâneo, ele é um capitalismo flexível, fragmentado pelo mundo, que se espalha pelo mundo. E da mesma forma, as fábricas também são assim. O que a gente tinha antigamente no capitalismo industrial, que eram as grandes fábricas concentradas, hoje em dia as fábricas, elas são fragmentadas, espalhadas pelo mundo. Então, cada parte, cada etapa do processo produtivo acontece em algum lugar do mundo, né? E depois essa rede de produção global, ela se junta para formar um produto final, né, para o mercado global. Então, o capitalismo ele é flexível, ele está por todas as partes, né, ele é fragmentado e assim também são as fábricas. As fábricas, então, agora no capitalismo contemporâneo, são fábricas fragmentadas, articuladas em redes globais de produção. Então, você tem um produto que é produzido uma parte dele no Brasil, outra parte dele na Argentina, outra parte dele na Alemanha e depois se junta em um produto final que é vendido no mercado global. E aí, como as fábricas se fragmentaram, a classe trabalhadora também se fragmentou, né? Então ela já não está mais unida dentro de uma grande fábrica, ela está fragmentada, espalhada em diversas fábricas menores pelo mundo, né? E isso, obviamente, gera um enfraquecimento dessa classe trabalhadora. E o sindicato permanece com a estrutura anterior. Então, por isso que a gente tem uma grave crise do sindicato atualmente. Obviamente, não só por isso, mas esse é um dos motivos dessa crise do sindicato, porque o capitalismo, as formas de produção já não são mais as mesmas, mas o sindicato permanece o mesmo, permanece concentrado, verticalizado, homogêneo, representando a classe trabalhadora de uma única forma, né? Como se ela continuasse sendo masculinizada, branca, fabril apenas, né? O que a gente tem agora
nessas formas de produção, principalmente a minha pesquisa é muito focada na atuação das multinacionais e das transnacionais, o que a gente tem é uma multinacional que vai enxugar sua produção, então ela vai fazer aquilo que é essencial para a produção do seu produto no mercado. Então, muitas vezes a matriz da multinacional, da transnacional, vai mexer só com o marketing, com a logística das formas de produção e vai ter suas filiais, que são outras plantas espalhadas pelo mundo, e aí tudo que ela pode delegar para outras pessoas, outras fábricas realizarem o seu serviço, para que ela se desvincule de vínculos empregatícios, de obrigações trabalhistas, né? Então, tudo que essa multinacional puder se desvincular, ela vai. E aí ela vai delegar grande parte da sua produção para terceirizados, para fábricas subcontratadas. Então, assim, até um exemplo muito atual é a fábrica da Ford, né? As fábricas da Ford que fecharam no Brasil, o número de pessoas que ficaram desempregadas de forma indireta, porque são terceirizados, porque são subcontratados, é infinitamente maior do que o número de pessoas que ficaram desempregadas e que eram trabalhadores diretos. Então, esse é um exemplo ótimo para a gente ver o quanto a produção ela é subcontratada, terceirizada, né, e fragmentada em diversas fábricas. Então, essas multinacionais, que são a grande representação desse capitalismo contemporâneo e como ele atua, né, nos dias de hoje, elas se aproveitam dessas terceirizações e dessas subcontratações. Elas se espalham pelo mundo, produzindo pelo mundo em uma rede global de produção gigante, porque elas vão procurando os países, as regiões, né, que possuem os menores salários, os sindicatos mais fracos para reivindicarem direitos trabalhistas, governos hostis a movimentos sociais, a greves, né, que não lidam bem com esses movimentos coletivos, lugares com legislação trabalhista fraca, legislação ambiental fraca, tudo isso para que eles tenham mais lucro. Então eles vão se espalhando para esses lugares que podem gerar mais lucro. E aí o que a gente percebe nesse cenário atual? Que os poucos trabalhadores que trabalham diretamente, que são contratados diretamente pela multinacional, apesar de muito explorados de diferentes formas, e dependendo do país em que a multinacional está, eles ainda têm melhores condições de vida e de trabalho, porque eles têm essa ligação direta com a multinacional. Agora, os outros trabalhadores, que são a maioria, que são contratados indiretamente pela multinacional, mas que fornecem diretamente o lucro para essas multinacionais, a gente vê uma gama de trabalhadores sem direitos. Então, são trabalhadores que trabalham em condições péssimas de labor, né? Com salários baixíssimos, sem carteira assinada, na informalidade, né? Os trabalhadores autônomos, sem direitos. E são esses trabalhadores que vão alimentar essas redes globais de produção dessas multinacionais e que vão fornecer esses altíssimos lucros para elas. Então, eu tenho aqui 3 exemplos a mais para tentar demonstrar para vocês essa situação. Um deles, não sei se vocês já chegaram a ver, é um documentário, um filme documentário que tem brasileiro muito bom. Acho que tem na Netflix, se não me engano, que ele se chama Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Esse filme documentário, ele fala sobre uma cidade do interior do Brasil, chama Toritama, e nessa cidade, essa cidade vive da produção de jeans. Então, praticamente todo mundo que mora nessa cidade trabalha com a produção de jeans, e é uma cidade assim voltada praticamente 100% para isso. Ela não tem outras atividades, não tem muitas atividades de lazer e tal, ela é praticamente voltada para isso. E aí, esse documentário aborda essa sensação que esses trabalhadores que trabalham com jeans têm de autonomia, porque eles têm suas próprias facções, eles montam fábricazinhas no quintal de casa deles, né, com máquinas de costura, e aí eles ganham por peça que eles produzem. Então, eles trabalham da hora que eles querem, eles produzem quantas peças eles querem, né, na visão deles, né, que é bem aquela visão do empreendedor de si mesmo. Então,
Só que quando o entrevistador pergunta, vocês trabalham de que horas? Aí eles falam assim, é ótimo, eu faço meu próprio tempo, eu trabalho de 8 da manhã às 10 da noite. Então, assim, como ele faz seu próprio tempo? E aí, ao desenrolar do filme, a gente vê que eles produzem, essas facções produzem esse jeans para grandes empresas, para grandes fábricas. E essas fábricas, na verdade, ditam o preço da peça que eles vão pagar, se a qualidade está boa, como eles querem que seja feito. Então, isso demonstra essa rede global de produção. E como essas grandes fábricas que depois vão vender esse jeans no mercado, vão colar uma etiqueta de uma marca cara, de uma marca famosa, isso mostra como essas grandes marcas se aproveitam de trabalhos informais, sem direitos trabalhistas, sem remuneração adequada, muitas vezes em ambientes insalubres de trabalho. Então, esse é um exemplo para demonstrar para vocês essa rede global de produção, como essas multinacionais, que são a representação desse capitalismo contemporâneo, atuam. Um outro exemplo muito globalmente conhecido é o exemplo do Rana Plaza, que era um edifício já em péssimas condições em Bangladesh. E nesse edifício, ele, se eu não me engano, eram 9 andares de fábricas de pessoas costurando para diversas marcas mundialmente conhecidas, Carrefour, Gap, diversas marcas conhecidas, agora eu não me recordo o nome, mas se der um Google aí vocês vão achar. Várias marcas famosas se aproveitavam do trabalho indiretamente, mas que geravam um lucro direto para eles, né? Se aproveitava do labor dessas pessoas nesse edifício que estava em péssimas condições de trabalho, de higiene, totalmente insalubre mesmo. E aí, esse edifício, ele desmoronou e matou mais de 2.000 trabalhadores, deixou mais de 1.000 outros feridos. E aí foi um grande impacto, porque as multinacionais silenciaram como se não tivessem nada a ver com isso. E aí depois, quando foram recolhendo, né, os escombros, né, desse prédio que desabou, foram encontrando várias etiquetas dessas marcas famosas, várias coisas que demonstravam essa ligação. E aí a gente vê como essas empresas se aproveitam desse tipo de trabalho, de trabalhadores e trabalhadoras sem direitos. Um outro exemplo também, saiu até uma reportagem recentemente da Animale, que é uma marca que estava se aproveitando de trabalho em condições análogas à de escravidão no centro de São Paulo. Imigrantes bolivianos, eles deixavam eles em trabalhos em condições análogas à de escravo. E aí, quando questionaram a marca falou assim, a gente não tem controle sobre isso, a gente não sabe como essas pessoas laboram, a gente só pega o produto, a gente terceirizou, a gente subcontratou. Só que quando o entrevistador entrevista uma dessas trabalhadoras, ela mostra as conversas de WhatsApp e como a empresa delimita exatamente como ela quer o trabalho, o preço, tudo. Então, assim, como a empresa sabe de tudo isso, dita as formas de produção, mas não sabe como estão as condições de trabalho. Então, essa é a grande tática, a grande jogada dessas multinacionais para enriquecerem cada vez mais no mercado global. Né? É se aproveitar de trabalhadores sem direitos, de trabalhadores em situações cada vez mais precárias. E isso não é só em países de capitalismo periférico, não. A gente tem uma onda global mesmo de precarização do trabalho. Tem até um autor que me falha a memória agora, mas que ele fala que se o mundo continuar assim, daqui a pouco o direito do trabalho vai ser uma matéria para historiadores, para antropologistas, porque a tendência é essa precarização em massa do direito do trabalho e o enriquecimento cada vez maior dessas multinacionais e transnacionais. E não é à toa que quando você pega as maiores economias do mundo, a maioria delas, na minha pesquisa eu pego as 100 maiores economias do mundo, e se eu não me engano o número, 68 dessas 100 maiores economias do mundo, são multinacionais e transnacionais, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês, que essas multinacionais, elas vão se aproveitar de trabalhadores sem direitos. E guarda isso, enquanto isso o sindicato continua representando aquele grupo de trabalhadores formalizados, porque o sindicato ele representa trabalhadores, né, majoritariamente com carteira assinada, com vínculo de emprego reconhecido. Então,
esse grande contingente de trabalhadores sem direitos que trabalham para essas multinacionais, que é muito maior do que o número de trabalhadores direto dessas multinacionais, eles seguem essa representação desse sindicato que permanece um espelho da fábrica fordista taylorista do capitalismo industrial, né? E aí é interessante também, eu não vou adentrar nisso, mas é interessante fazer uma ressalva de que esses trabalhadores sem direitos, né, esses trabalhadores subcontratados, eles são, em sua grande maioria, mulheres, imigrantes, negros e negras, né? Então, é interessante observar que os trabalhadores sem direito são justamente esses. Então, aqui fica uma reflexão para vocês, porque a norma laboral, ela é sexuada, ela tem cor, né? Porque a maioria das pessoas que não têm direitos trabalhistas são essas, né? Então, a norma trabalhista, ela acaba protegendo apenas um grupo de trabalhadores e trabalhadoras, né? O corpo branco, né, que labora, ele é subordinado na relação trabalhista, né, tudo que o Mauro já explicou para vocês, do artigo 3º da CLT, porque ele é considerado um sujeito de direito. Ele é explorado e ele é subordinado porque ele é considerado um sujeito de direito. O outro, o corpo negro, né, a mulher, muitas vezes vê a relação de trabalho, relação de emprego, né, na verdade, reconhecida, como um horizonte distante, como um sonho mesmo, né, porque eles ainda quedam na esfera da clandestinização, né. Mas e aí? Onde que entram as redes sindicais nisso, né? Bom, a minha pesquisa, ela vai trazer as redes sindicais internacionais como uma resposta a essa atuação das multinacionais. Então, as redes sindicais, elas vão vir como novos sujeitos coletivos. Por que novos sujeitos coletivos? Bom, primeiro, o sindicato, ele é um sujeito coletivo, porque ele representa a coletividade de trabalhadores. E por que isso é tão importante? Porque a relação de trabalho, ela é assim, de um lado está o empregador, que é a parte hipersuficiente da relação de trabalho, que é o detentor dos meios de produção, que é o detentor do capital, né, do poder diretivo. E do outro lado a gente tem o trabalhador ou a trabalhadora, que é a parte hipossuficiente da relação de trabalho, que tem apenas a sua força de trabalho para vender. Então, essa não é uma relação de paridade. Se o trabalhador for tentar negociar individualmente, isoladamente com o empregador, essa não é uma relação de paridade, porque o trabalhador é um sujeito, um indivíduo apenas, e o empregador, ele é um sujeito coletivo, que tem o poder, que tem os meios de produção. Então, essa é uma relação desigual. E aí surge o sindicato dos trabalhadores, que vai representar a coletividade de trabalhadores, para tentar fazer com que essa relação seja menos desigual, para fazer com que essa relação tenha uma maior paridade. Então, os sindicatos são sujeitos coletivos. E por que as redes sindicais são novos sujeitos coletivos, né? Porque elas vão organizar a coletividade de trabalhadores de uma forma incipiente, de uma forma inovadora. Essas redes sindicais internacionais, elas vão representar trabalhadores e trabalhadoras que se encontram em diferentes partes do mundo, ou seja, vários sindicatos, vários trabalhadores e trabalhadoras que se encontram em diferentes partes do mundo, mas que laboram diretamente ou indiretamente, tá? Para uma mesma multinacional ou transnacional. Então, a rede sindical vai pegar todos os trabalhadores e trabalhadoras dessa rede global de produção. E aí que está a grande inovação dessas redes sindicais internacionais. É que elas não vão representar apenas os trabalhadores reconhecidos pelos sindicatos tradicionais, que é o problema da crise do sindicato que eu expliquei para vocês. Essas redes sindicais globais, elas não vão reconhecer apenas os trabalhadores sindicalizados ou sindicalizáveis com vínculos de emprego reconhecido. Elas vão representar também os trabalhadores sem direito, também os terceirizados, também os informais, também os autônomos, né? Então aí que está a grande sacada, a grande inovação dessas redes. Ela não vai deixar de lado a grande parcela da classe que vive do trabalho,
que são trabalhadores informais, autônomos, né, desempregados também, porque são classe que vive do trabalho. Então, que é um conceito cunhado por Ricardo Antunes, né? Então, a grande inovação é essa. A OIT soltou um dado falando que mais de 61% da mão de obra global é informal. Então, o sindicato não pode ficar representando só os trabalhadores formais com vínculo de emprego reconhecido, porque senão ele vai representar quem? Cada vez mais esse número é menor de trabalhadores formais. Né? Então, a grande inovação, as redes sindicais são novos sujeitos coletivos porque elas vão representar de fato toda a heterogeneidade da classe que vive do trabalho. Ao contrário do sindicato tradicional, que precisa se reinventar, que continua muitas vezes representando a classe trabalhadora de forma homogênea. E além disso, uma grande inovação das redes sindicais internacionais, e por isso também novos sujeitos coletivos, porque elas vão se associar, buscar se associar com outros movimentos sociais que fogem da esfera estritamente laboral. Então elas vão buscar se associar com movimentos feministas, com movimentos negros, elas vão buscar se associar com diversos outros movimentos sociais, porque todos, né, se encontram submetidos à exploração e à opressão do capitalismo. Obviamente, uns em níveis maiores, outros menores, mas todos se encontram submetidos, né, à exploração e opressão do capitalismo. É isso que une a classe que vive do trabalho. Né? Esse é o elo que conecta a tão heterogênea classe que vive do trabalho. E aí, eu vou ler aqui rapidamente um conceito que eu, juntamente com o professor Amaury, sob orientação do professor Amaury, elaboramos sobre redes sindicais internacionais. Para vocês entenderem melhor. As redes sindicais internacionais são novos sujeitos coletivos organizados internacionalmente por entes sindicais e trabalhadores que laboram para uma mesma multinacional ou transnacional, abarcando as plantas das grandes empresas, mas também toda a rede de pequenas e médias empresas e trabalhadores autônomos subcontratados, reunindo em estrutura reticular, horizontal, flexível e desburocratizada para trocar informações, construir solidariedade entre si e com outros movimentos sociais, possibilitando a articulação de estratégias de atuação e resistência frente ao capitalismo contemporâneo, à globalização neoliberal e à atuação das multinacionais transnacionais, com o objetivo de enfrentar a precarização do trabalho e da vida, buscando construir novos direitos. E aí, onde que o novo internacionalismo operário se encaixa nisso, né? O novo internacionalismo operário vai ser a base de sustentação das redes sindicais internacionais. Porque o novo internacionalismo operário, e aqui eu vou usar o novo internacionalismo operário especificamente aquele elaborado por Boaventura de Souza Santos e Hermes Augusto Costa, que eles elaboram 6 teses sobre o novo internacionalismo operário em um livro organizado pelo Boaventura, chamado Trabalhar o Mundo, Os Caminhos do Novo Internacionalismo Operário. E eu adoto a segunda tese que ele e o Hermes fazem sobre o novo internacionalismo operário, em que ele fala que o novo internacionalismo operário ele vai constituir uma forma, entre várias outras que podem existir, né, que existem, de globalização contra-hegemônica, cujo sucesso parece depender cada vez mais da coligação com outros atores, ações com outras lutas emancipatórias em outros campos sociais. Então é isso, é o novo internacionalismo operário que vai dar essa abrangência das redes sindicais internacionais, de se associarem com aqueles sujeitos que são historicamente excluídos do sindicato, do direito do trabalho e da própria luta de classes, né? Então a rede sindical vai abarcar, não vai mais excluir esses sujeitos, e também a rede sindical vai se associar com outros movimentos sociais que fogem da esfera trabalhista, porque a opressão do capitalismo está sobre tudo, ela não está só sobre o gênero, ela não está só sobre a raça, ela não está só sobre o trabalho, ela está sobre tudo, né? Então, não há como haver, as lutas não podem ser separadas, o Boaventura de Souza Santos, ele fala isso. As lutas têm que seguir juntas e quando uma consegue sucesso, ela tem que puxar as outras juntas. Então, por isso essa articulação e por isso as redes sindicais se configuram novos sujeitos coletivos. Bom,
Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar para você. Sim. E aí, essa rede sindical internacional, né, que vai ser uma forma de atuação contra-hegemônica para esse capitalismo hegemônico, né, ela, ela vai visar, obviamente, né, tentar realizar negociações com as multinacionais para conquistar antigos direitos perdidos, porque a gente vive um cenário de tanta precarização no mundo do trabalho que não basta só conquistar novos direitos, é preciso recuperar os perdidos, né? Vide a reforma trabalhista aqui no Brasil. Então ela vai visar negociar, realizar greves, chamar consumidores para boicotes, né? Porque as multinacionais, você tem um ponto fraco delas é se preocupar com a imagem internacional delas, né? E é até por isso que ela se desvincula desses trabalhos em situações degradantes que ela se utiliza, né? Então, as redes sindicais vão tentar formas de negociação, para tentar melhorar as condições de trabalho, de vida da classe que vive do trabalho, vão tentar melhorar e conquistar novos direitos trabalhistas e também diminuir a precarização e a crise do sindicato no mundo do trabalho, porque, obviamente, gente, a rede sindical é formada por sindicatos que estão em crise, né? Então, há uma troca entre local e global, entre rede sindical e sindicato constante, tá? Não existe, a rede sindical não existe sem os sindicatos, tá? Sem o local também. Mas aí aqui fica uma reflexão, porque há um grande debate em relação a esses novos direitos que podem ser conquistados, né, pelas redes sindicais internacionais. Muitos autores e autoras criticam que as redes sindicais internacionais aplicam, né, quando conseguem negociar com as multinacionais, apenas os direitos fundamentais estabelecidos pela OIT, né, pelas convenções fundamentais da OIT. E aí fica aquele questionamento: isso é o básico? É migalha? Né? Porque são direitos muito fundamentais, mas ao mesmo tempo, grande parte dos trabalhadores do mundo não tem nem esses direitos fundamentais. Então, para eles, isso é muito. Isso para eles seria uma conquista muito grande. Então, há um debate entre esses direitos fundamentais mínimos, né? Se só eles bastariam, porque a maioria dos trabalhadores não tem nem esses direitos, ou se a gente precisa de mais. Eu tenho a visão de que esses direitos mínimos são importantes, que, né, as redes devem tentar estabelecer esses direitos mínimos para todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, da sua rede. Obviamente, gente, respeitando as características, as especificidades de cada região, de cada país, né? Porque a gente também não quer uma universalização impositiva e que muitas vezes quando acontece isso é totalmente eurocêntrica, né? Mas eu também acho que além desses direitos fundamentais, outros novos direitos precisam ser conquistados, porque o que a gente tem realmente é o básico e a classe que vive do trabalho continua muito explorada, continua muito sofrida, né? Então, a luta não para, a luta não cessa, né? E ainda mais agora nesse cenário desolador que a gente vive no mundo do trabalho. Mas aqui, fazendo uma referência a uma autora que eu gosto, que chama Maíra Gomes, vou terminar essa apresentação falando que o movimento sindical, né, a classe que vive o trabalho, sempre passou por fases de crise, fases em que muitas pessoas declararam o fim da classe trabalhadora, o fim do movimento operário, o fim do sindicato. E ele sempre conseguiu se reinventar, o sindicato. Então, eu considero as redes sindicais internacionais como novos sujeitos coletivos de reinvenção desse sindicato para tentar equilibrar um pouco, né, essa tamanha desigualdade na relação capital-trabalho. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Eu sei que é muita coisa, né, para falar em pouco tempo, mas eu estou totalmente à disposição, qualquer coisa que precisarem, e agradeço demais o professor Amaury por essa oportunidade. Abraços!